cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que está assistindo aí a primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho, deixa aí abaixo seu comentário. Amém, queridos? Dá uma força aí no canal. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Queridos, hoje nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre. O seguinte tema: os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, hoje nós vamos estudar a lição 9. Você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, que será selecionado nesse próximo domingo, dia 30 de agosto de 2020, o seguinte tema: como vencer as oposições à obra de Deus. Hoje nós vamos ver como nós vencemos as oposições, né? Nós sabemos que nossas armas são armas espirituais, então é uma batalha espiritual. E aqui fala o textuário: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. Então, aqui está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Então, queridos, aqui o versículo fala, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, né? Sabemos que Cristo, Ele morreu na cruz, Ele venceu, né, a morte. E aqui nós vemos que a Bíblia, o versículo fala: somos mais do que vencedores, né? Então, queridos, nós somos vitoriosos, né? Cristo, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, queridos, aqui fala que a fé é uma arma, né, contra a oposição, né? A oração é uma arma contra a oposição. A união entre, né, a família, né, entre os irmãos também é uma arma contra a oposição. A vigilância, né? Então, querido, tudo isso inclui, né, na vitória, né? Nós vemos que nós vamos estudar sobre o livro de Neemias, né? Vamos abrir aí a Bíblia em Neemias. Amém? Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, vamos estudar o livro de Neemias, a qual nós estamos estudando esse trimestre. Amém? Está no capítulo 726. Vamos estudar o livro de Neemias, capítulo 4, né, que está na lição. Fala o seguinte, o verso 8 até o verso 20. Nós vamos meditar um pouquinho aqui, amém? Esse capítulo. Capítulo 4, verso 8 ao 20. E fala o seguinte: e ligaram entre si todos os para vir atacar Jerusalém e para desviar do intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e puseram uma guarda contra eles diante de dia e de noite por causa deles. Porque não dá para nós ler tudo por causa da memória pouca. Então, é bom nós lermos todo para nós entendermos, né? Mas, queridos, aqui está falando sobre a história de Neemias, né? Desde o capítulo 1, né, que nós estudamos, né? Nós dá uma revisão aqui, fala que Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus, né? Nós vemos que o rei Persa enviou Neemias, né, até Jerusalém, né, para ver aquela situação que o povo estava passando, o povo judeu, né? E nós sabemos que o povo judeu estava 70 anos no cativeiro, né, pós o exílio, né? O povo chegou até Jerusalém, né? Nós vemos que os muros estavam todos quebrados, né? E Deus usou Neemias para reedificar os muros, né? Aqui fala: Aratex permite a Neemias ir a Jerusalém edificar os muros. Nós vemos que Neemias, ele orou, né,
de dezembro até março, nós vamos estudando na lição anterior aí, né? E os muros foram reedificados 52 dias logo após, né? E aqui nós vemos na lição 7, qual nós já estudamos, já vemos, vamos dar uma revisão aqui, fala: o povo de Deus deve se afastar-se do mal, né? Então, queridos, nós vemos que o povo ele deve se afastar daquilo que não agrada a Deus, né? E nós vemos aqui que Neemias ele orou intensamente ao nosso Deus, né? Aqui fala que, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa de... Nós vemos que nós estudamos nas outras aulas, né, que o povo samaritano era uma cultura pagã, né? Ele adorava outros deuses. E nós vemos que o povo samaritano queria ajuda também com os judeus, mas os judeus não aceitaram, né? Porque era outra cultura, né? E nós vemos aqui que houve, né, a oposição, né? Nós vemos que o povo samaritano era o reino norte, né? E o povo da Jerusalém era o reino sul, né? E aqui nós vemos que houve, né, essa guerra, né, entre o reino norte e o reino sul. E aqui nós vemos, fala o seguinte: ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Então, queridos, as nossas armas não são armas carnais, né? A Bíblia diz que nossa luta não é contra o sangue nem a carne, né? Mas sim contra os principados e potestades do ar, contra os dominadores das regiões celestiais, né? Nós sabemos que o Satanás ele está ao derredor, né, para que possa tragar, né? E aqui nós vemos na introdução fala o seguinte: na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Então, nós sabemos que a Samaria, né, o povo samaritano era a região norte, né? Então, eles queriam, né, oposicionar, né, contra os judeus, né? Nós sabemos que aqui fala, nessa lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo que os judeus conseguiram vencer ao concluir a obra. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é uma arma contra a oposição, né? Então, nós não vemos a fé, mas nós cremos, né? E aqui fala, destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições e realizar a obra de Deus. Então Neemias ele passou por uma grande fase, né, difícil, né? Ele orou ao Senhor, né? A Bíblia diz que ele orou ao Senhor. E aí o capítulo 2 fala, né? Ele foi como um governador ali, né, de Jerusalém. E aqui fala que Deus usou Neemias para reedificar os muros, né? No capítulo 2. No capítulo 3 fala os que trabalham na edificação dos muros. E o capítulo 4 que nós estamos estudando, né, nessa lição, fala: os inimigos pretendem retardar a reedificação dos muros. Então, eles queriam, né, de toda maneira, o povo samaritano, de toda maneira, né, que o povo judeu parasse aquela obra, né? E nós vemos que fala que Neemias venceu todas as oposições, né? Porque, queridos, ele estava, né, através do Espírito Santo na vida dele, né, usado por Deus para vencer todos os ataques do inimigo. Então, queridos, precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida, né, para que nós possamos vencer todos os ataques, né? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, né? Nós vamos estudar um pouquinho o livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreveu, né? Capítulo 6.
É Romanos não, querido, é Efésios, desculpa, Efésios capítulo 6, livro de Efésios capítulo 6, fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e com a couraça da justiça. Versículo 12 fala: porque não temos que lutar contra o sangue nem a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, queridos, nós devemos lutar contra o nosso adversário, né? O Satanás, né? Nós vemos que na história fala, o Lucifer queria ser mais do que Deus, né? E a Bíblia diz que ele foi expulso do céu, né? E foi enviado aqui na terra, né? Então ele veio na terra para tentar as pessoas, né? E precisamos, queridos, estar revestido da armadura de Deus, né? Se revestir, né? Estar com o capacete, né? Estar com a arma, que é a palavra de Deus, né? Então, todas essas armas é para nos defender do inimigo, né? Então, nós vemos aqui a história de Neemias. Neemias, ele venceu as oposições, ele venceu aquela crise, né, que o povo judeu estava passando. Deus enviou Neemias, né, para animar aquele povo, né? Então, nós vemos aqui, ó, a lição desta semana destaca a dura resistência do samaritano no tocante à reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Como se não bastasse os problemas externos, Neemias ainda teve incumbência de incumbir ânimo no povo. Então, ele animou o povo, né? Deus deu ele sabedoria, né? Como queria fazer aquela construção, né? Então, queridos, nós devemos também todo momento estar com a sabedoria, né? Aqui fala: resistir de um dia mau, tendo tudo feito, ficais firmes, né? Então, queridos, nada vai nos abalar, né? Porque nós temos um Deus que ele nos fortalece. Aqui fala: desde que o Lucifer caiu em pecado, o céu foi expulso de lá e sido adversário de Deus de sua obra, né? Então, queridos, ele queria, né, ser mais, né, maior do que Deus, né? Nós sabemos que Deus, ele é maior de todas as coisas. E aqui fala que ele foi expulso, né, o Lucifer, né? Então, queridos, nós vemos que as regiões celestiais, né? Aqui a Bíblia fala, né? Em Efésios capítulo 6, qual nós acabamos de ler aqui, né? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós lemos aqui, né? Vamos ler aqui novamente. Fala o seguinte: porque não temos lutar não devemos lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do homem da maldade. Então, queridos, então os inimigos, eles estão ao derredor, né? Para tentar a pessoa, né? Mas, querida, a Bíblia diz, no versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que no dia mau resistir, né? E ficais firmes. Então, queridos, a resistência nós devemos ter, né? Devemos vencer, né? Com a palavra de Deus, né? Vencer, né? Na oração, que é a arma, né? A arma é a oração, né? Aqui fala a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus, né? Então, queridos, que nós possamos, né, guardar esta palavra em nossas vidas, para que nós possamos vencer como Cristo venceu, né?
ele venceu todo momento. Satanás tentou ele no deserto, 40 dias e 40 noites. Sabemos que quando somos tentados, né, não é pecado, mas nós ceder à tentação, né, já é pecado. Jesus, ele venceu a tentação, né? Mesmo ainda, né, ele como homem, né, sente, né, como nós sentimos, né, a fome, né? Jesus, ele sentiu fome, né? Satanás, a todo momento, fala assim, transforma essas pedras em pães, né? Nós vemos que Jesus, né, falou, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, nós vemos que Jesus, ele, né, ele foi como humilde, ele foi como servo, né, aqui na terra, né? Nós vemos que ele todo momento estava ligado com o Pai, né? Então, amados, que nós possamos também, a Bíblia diz, orai e vigiai, né? Primeira coisa, você deve olhar, depois orar, depois vigiar, né? Então, queridos, devemos ter, né, isso em nossa vida para que nós possamos vencer, né, todos os ataques inflamados do maligno, né? As nossas armas não são armas carnais, são armas espirituais. A nossa batalha, né, ela é espiritual, né, não é carnal, né? Então, queridos, a Bíblia diz que através disso nós conseguimos vencer as oposições, né, na obra de Deus, né? Então, aqui fala que qual é a procedência desses ataques. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, né, na sua primeira carta, fala, né, ele escrevendo aquela carta, né, ele foi preso ali em Roma, né, e nós vemos que ele escreveu a última carta, né, capítulo 6, né, que fala sobre as armas do crente, né, então como que o crente deve, né, na hora da tribulação, como que ele deve agir, né, e aqui fala que nossa luta não é contra o sangue nem a carne, né, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então, queridos, a nossa luta, ela é espiritual, né? A nossa luta não é com nossas mãos, né? Com nossas armas, né? Para tirar a vida da pessoa, não, né? A nossa arma é para combater espiritualmente contra o adversário, né? Então aqui fala, portanto nossa luta tudo é espiritual, né? Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, as quais o atacam. Então, queridos, aqui fala, os inimigos são visíveis, né? Ele usa a pessoa para tirar a felicidade da outra, né? Então, querido, aquela que tiver na unção, né, consegue vencer, né, queridos? A memória aqui está quase acabando, não dá para nós falarmos mais. Espero que os irmãos, né, gostem desse vídeo, compartilhem o máximo de pessoas que possam assistir esse vídeo e ajude a divulgar a palavra de Deus para outras pessoas. Deus abençoe a você. Amém?